Olá, bom dia. Como vão vocês, meus queridos alunos? Essa é mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Vila Nova para a classe Fundamentos da Fé. Essa é a nossa aula de número 10, o que quer dizer que estamos exatamente na metade do curso, e o tema da aula de hoje é a Grande Comissão, Testemunho e Missão. Faça um comentáriozinho aí no chat para eu saber que você está presente. E se você tiver alguma pergunta, faça a pergunta lá no grupo de WhatsApp Fundamentos da Fé da nossa igreja, a fim de que eu possa te responder, talvez aqui mesmo online ou depois lá no próprio grupo, tá bom? É importante que todos os alunos assistam às aulas, porque nós faremos uma entrevista com cada um de vocês quando chegar a hora da pública profissão de fé e do batismo. Muito bem. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Também estou acessando a minha Bíblia aqui, para que vocês possam acompanhar comigo. Mateus capítulo 28, último capítulo de Mateus, os 3 últimos versículos. A grande comissão. O texto bíblico diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, abençoe a nossa transmissão e a nossa aula, a fim de que ela possa trazer ensinamento bíblico saudável para a nossa fé. Nós oramos, pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Mateus capítulo 28, os versos 18 a 20, eles tratam das últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Após a ressurreição e um pouco antes da sua ascensão, que vai acontecer 40 dias após a sua acontecer 10 dias após a ressurreição, Jesus estabelece as metas para a sua igreja na terra até a sua volta. Nós comumente chamamos esses 3 versículos de Mateus de a grande comissão, que é quando o Senhor Jesus envia os seus discípulos para pregar e proclamar o evangelho a todas as pessoas. E olhando de forma bem simples para esse texto, é interessante você prestar atenção na quantidade de vezes que a palavra todo e toda aparece só nesses 3 versículos. Primeiro, o Senhor Jesus fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando e ensinando, ensinando o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. E a promessa que ele faz no final, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a estrutura desse texto tem 4 partes. O Senhor Jesus primeiro fala da autoridade, toda autoridade. Depois ele fala do discipulado, discípulo de todas as nações, o alcance do discipulado. Depois ele fala sobre a abrangência do ensino, todas as coisas que vos tenho ordenado. E, por fim, ele faz uma promessa de estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, a primeira pergunta que nós fazemos a respeito da grande comissão é: o que dá sustento para a tarefa que o Senhor Jesus nos encarregou, que é de pregar, proclamar o evangelho? O que nos dá sustento é a autoridade de Jesus, e ele diz que ele tem autoridade total. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é o que o Senhor Jesus diz para os seus discípulos.
Então, ele envia os discípulos para pregar, conduzidos debaixo dessa autoridade total que ele tem. Tudo o que nós fazemos no que diz respeito a testemunhar Jesus para as pessoas é baseado na sua palavra de que ele tem autoridade para libertar pessoas cativas do pecado e da condenação dos seus pecados. Ele tem essa autoridade porque ele suportou na cruz o peso de todos os nossos pecados. Jesus tem autoridade total, seja no céu, seja na terra. Tanto o reino espiritual quanto o reino humano, o reino de nós, pessoas humanas, estão sob o seu governo. Ele não tem autoridade numa parte da terra e não tem na outra. Ele não tem ele não está dizendo que tem autoridade nos Estados Unidos e no Brasil e na Inglaterra, mas ele não tem autoridade sobre o Irã, o Iraque, a Síria, a China e a União Soviética. Não, ele tem autoridade total na terra e também no céu para enviar pessoas para pregar o evangelho. A sua autoridade é a autoridade de governo. Não é uma autoridade simplesmente de dizer que ele recebeu um título honorífico ou honorário. Não, ele tem autoridade para governar, para conquistar, para retirar o jugo de condenação da vida das pessoas, visto que ele é o sustentador de todas as coisas e ele é o Senhor de todo o universo. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, até o versículo 17, Paulo fala de quem é Jesus para nós. É um texto que vale a pena você abrir a sua Bíblia e conferir. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz: Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É interessante você olhar Jesus falando tudo e todos aqui em Mateus 28 e ver Paulo fazendo a mesma coisa em Colossenses capítulo 1. Então Jesus tem autoridade sobre tudo porque tudo foi criado através dele e foi criado para ele. Este mundo foi criado para pertencer a Cristo e não a outro ser espiritual, Satanás ou quem quer que seja. Todas as soberanias, todos os tronos, todas as potestades, elas estão debaixo do governo e da autoridade de Jesus. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos de missão, quando nós falamos de testemunhar Jesus, nós precisamos entender que nós somos enviados pelo próprio Jesus para falar dele, mas nós somos enviados com a autoridade dele, não com a nossa própria autoridade. Nós não falamos em nosso próprio nome, nem podemos fazê-lo. Nós falamos em nome de Jesus para servir aquele que governa todas as coisas. E ao dizer que nós temos, que ele tem toda a autoridade para nos enviar, e ele então diz: ide, portanto, e fazer discípulo de todas as nações, ele faz uma promessa de que nós não iremos falar dele desamparados. A sua presença, a presença de Jesus está conosco o tempo todo. Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Promessa que Deus havia feito para várias pessoas no Antigo Testamento. Deus prometeu para Moisés: vai lá libertar o meu povo do Egito, eu vou com você. Deus prometeu para Josué: vai lá e domina a terra de Canaã, conquista a terra de Canaã, eu vou com você. Deus disse para Gideão: vai lá e liberta o meu povo da opressão dos midianitas, eu vou com você. Deus falou para Jeremias: vai lá e prega para as pessoas, quer elas ouçam, quer elas deixem de ouvir, eu vou com você. Ele diz para Ezequiel a mesma coisa: você está
cativo, preso na Babilônia, anuncia a minha palavra, eu vou com você. Então, a mesma promessa que Deus fez para todos os seus líderes e pessoas do Antigo Testamento, ele também fez para nós, quando ele nos envia para proclamar o evangelho a todas as nações. E ele está mesmo, um exemplo cativante disso é Atos 23, quando Paulo está sozinho na prisão, e o Senhor Jesus vem e diz para ele assim: coragem, tudo o que você disse para os sacerdotes e escribas do Sinédrio, você vai dizer também para Nero, o imperador, o César do Império Romano, porque essa é a vontade dele. Ele não nos abandona, ele não nos envia sozinhos, ele nos envia com autoridade e ele vai pessoalmente conosco através da presença e da habitação do seu Espírito Santo nas nossas almas, nos nossos corações. A igreja marcha em sua missão no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que nunca abandonará, mas a consolará e a fortalecerá pelo caminho, à medida que, fiel à sua vocação de pertencer a Cristo, ela proclamar o nome de Jesus às nações. Agora, o que é para a gente fazer? Ele nos envia com autoridade e ele pessoalmente vai conosco todos os dias. Mas ele nos envia para onde e para fazer o quê? Então ele diz no verso de número 18, 19, aí ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. O que é para a gente fazer? Não é simplesmente para a gente ir e falar de Jesus, é para a gente ir e fazer discípulos. Quando nós falamos de pregar o evangelho, não é simplesmente falar de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Pregar o evangelho é falar da sua morte, da sua ressurreição, levar as pessoas a uma decisão, é claro que é Deus quem faz isso, mas ele o faz por nosso intermédio, e levar essas pessoas a se tornarem discípulos de Cristo, assim como nós nos tornamos discípulos de Cristo. A tarefa da evangelização, ela não termina quando você fala de Jesus para alguém, pergunta se ela quer receber Jesus e ela diz: eu quero receber Jesus. Então você diz: então diga aí que eu quero receber Jesus, e a pessoa diz e recebe Jesus. Então algumas pessoas lavam as mãos e dizem: já fiz a minha tarefa. De jeito nenhum, a tarefa não acabou. Aquela pessoa para quem você prega o evangelho, se é uma pessoa do seu convívio, seu pai, sua mãe, seu avô, seu irmão, seu sobrinho, seu amigo da escola, seu funcionário no trabalho, seu patrão, você se torna pessoalmente responsável por ela para ajudá-la a caminhar, a dar os seus primeiros passos na fé cristã. Porque a Bíblia diz que quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, é como se você se tornasse um bebê espiritual. Então, a sua tarefa não é simplesmente falar de Jesus. A sua tarefa é fazer discípulo. Aí a pergunta honesta e justa é: como se faz um discípulo? E o Senhor Jesus diz que nós fazemos os discípulos de duas formas: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a tarefa do discipulado, ela se torna visível e clara e compreensível para nós quando duas coisas acontecem. Uma é um ato só e a outra é um exercício contínuo. Primeiro, é quando a pessoa é batizada. Não é só receber a Jesus. É receber a Jesus e se tornar um discípulo comprometido com Jesus. Um cristão só pode ser chamado discípulo de Cristo quando receber o seu batismo. Por isso, quando você entregou sua vida para Jesus, você precisa, você que já é jovem e adulto, você precisa pedir o batismo e fazer a sua pública profissão de fé, declarar publicamente que você crê e que você ama e que você serve ao Senhor Jesus, porque ele disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então, o discipulado, ele se torna
efetivo e eficaz, primeiro quando a pessoa é batizada. E aí, uma pergunta honesta que nós, líderes e pastores, fazemos é por que muitas pessoas dizem receber a Cristo, passam a frequentar a igreja, a fazer parte do dia a dia da igreja, mas não pedem e não passam e não se submetem à cerimônia do batismo. É um contrassenso, é uma condição questionável. Se você ama Jesus e se você entregou a sua vida a Jesus, então você se colocou como seu servo obediente. E ele ordenou que todo aquele que crê nele seja batizado. Nós fazemos discípulos de todas as nações quando os batizamos. Não é só quando os batizamos, mas o batismo deve ser uma experiência do começo da sua fé cristã, não lá do fim da vida, como, por exemplo, o imperador Constantino, que resolveu fazer do cristianismo a base do seu império, mas só se deixou batizar lá no leito da morte, quando estava quase morrendo. Isso foi um grande do mau exemplo, e isso faz com que várias pessoas questionem se o imperador Constantino foi ou não foi de fato um cristão, se ele simplesmente usou do cristianismo politicamente ou se ele realmente converteu-se no seu coração, porque só se deixou batizar quando estava no leito de morte e não quando estava no início do seu império, do seu governo. Tem muita gente que faz isso e nós devemos questioná-las sinceramente. Por que você ainda não pediu para ser batizado, se fazer discípulo implica e significa batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? E a segunda tarefa, então, é ensinando-os, verso 20, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discipulado, ele não está concretizado quando a pessoa que você pregou o evangelho se batizou. Uma parte dele se concretizou, mas a outra parte, ela é para a vida toda. É aprender a andar com Jesus. A palavra discípulo, ela quer dizer aluno, aprendiz. Então, nós nos tornamos alunos de Jesus Cristo para o resto da nossa vida. Eu sou aluno de Jesus Cristo há quase 35 anos da minha vida. Quando lá, aos 13 anos de idade, eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Ainda também resisti à ideia do batismo por quase 2 anos, até que um dia uma professora de escola dominical perguntou por que você não faz a pública profissão de fé e não participa da classe de catecúmenos, ou a classe de fundamentos da fé. Eu dizia mais ou menos como meu pai dizia, não, é muita responsabilidade, deixa como está. Mas aí, então, a professora fez essa pergunta e eu perguntei para ela, mas o que a gente aprende lá? Ela diz, lá você aprende a doutrina e você toma decisões. Então, eu resolvi fazer um curso de 9 meses de duração com o pastor da igreja, e lá fazendo o curso é que eu tomei a decisão real, definitiva, e fui convencido de que eu precisava ser batizado. 2 anos e meio após eu começar a frequentar a igreja. E desde que eu fiz a minha pública profissão de fé e recebi o batismo, tenho perseverado na fé e já vai para mais de 30, quase 35 anos, mais de 35 anos da minha vida cristã. Mas desde lá para cá, eu tenho aprendido a andar com Jesus, a conhecer Jesus, a entender a sua palavra e também a perceber as suas manifestações pessoais na minha vida cristã. Eu já vi Jesus fisicamente? Nunca vi. Eu faço parte daquele grupo que o Senhor Jesus disse para Tomé, quando Jesus questiona Tomé, porque Tomé diz, eu só acredito na ressurreição de Jesus se eu o vir e se eu colocar o meu dedo lá na ferida que fizeram do seu lado. Quando o Senhor Jesus se apresentou a Tomé, ele diz, porque me viste e creste, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, você, nós, agora no século 21, fazemos parte desse grupo bem-aventurado que
não viu o Senhor Jesus, mas de uma alegria indizível daqueles que, não vendo Jesus, o amam. Nós não vimos Jesus, mas o amamos. No entanto, isso quer dizer que Jesus não se manifesta na minha vida? De forma alguma. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem agora não vivem mais pelas coisas que vêm, mas vivem pela fé no Filho de Deus. De modo que hoje nós não o conhecemos fisicamente, nós o conhecemos de outro modo. Nós não conhecemos Jesus fisicamente ainda, mas vamos conhecer, porque no dia da ressurreição nós o veremos e nós estaremos com ele. E certamente haverá momentos na eternidade em que você, eu, nós poderemos chegar bem pertinho de Jesus e até tocar nele, porque ele estará conosco e nós estaremos com ele. Mas hoje nós o conhecemos pela fé, sem vê-lo, mas amando indizivelmente por causa das coisas que ele fez. E ele prometeu que, por meio do seu Espírito, se manifestaria a nós, por meio da sua palavra, por meio das suas ações, por meio de atuações e manifestações dele na nossa vida que, embora não sejam físicas no sentido de que nós o tocaremos, mas elas são reais no sentido de que são fatos verídicos que podem ser comprovados na vida dos cristãos. Então, o mandamento é indo, você ide, faça discípulos. E esse mandamento é para todos nós, para mim, para você, não importa a sua idade. Eu recebi esse chamamento quando eu tinha 13 anos de idade e agora já tenho 52. Agora você está recebendo esse chamamento, ou você já o recebeu, e agora você o tornará público por meio da sua profissão de fé. A partir do momento que eu me torno um cristão ou um discípulo, este mandamento de ir e falar de Jesus e fazer discípulo de todas as nações também é para mim, também é para você. Nós devemos fazer discípulo onde estivermos. Onde você estiver fisicamente, ali é o seu campo de trabalho para fazer discípulos. Onde você não estiver, você pode orar por esse local e você pode contribuir financeiramente ou por meio de doações para que o evangelho seja proclamado ali, naquele lugar. Essa é a razão porque nós temos na nossa igreja um departamento de missões. Missões não é simplesmente nós nos comprometermos com oração e oferta financeira para mandar para o Senegal, para o Líbano, para a Etiópia ou para a China, mas também para enviarmos para os Yanomamis, ou para os ciganos, ou para os ribeirinhos, ou para o sertanejo lá no meio do Nordeste, do semiárido nordestino, mas também para plantar igrejas aqui em Goiânia, na nossa região, no próximo bairro, na cidade mais próxima, ou ali mesmo, perto de nós, e trazer mais pessoas para se tornarem membros da igreja. Agora, trazer as pessoas não só para se tornarem membros da igreja, trazerem as pessoas para que conheçam Jesus, o Salvador. E observe quando Lucas fala em Atos 1:8, como que é a missão? Ele diz: mas recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Goiânia, como em Anápolis e Brasília, e até aos confins da terra. É assim que você atualiza essa mensagem para cada um de nós. A mensagem é tanto, como e até. Pastor, mas eu achava que nossa responsabilidade era só aqui na região da Vila Nova. Mas é mais. O nosso campo de trabalho não é só o setor Vila Nova. O nosso campo de trabalho é todo mundo. Agora, nós não temos condição de evangelizar sozinhos todo mundo, por isso nós cooperamos com outras igrejas,
com outros ministérios, para que onde nós não podemos ir fisicamente, nós podemos, de alguma forma, auxiliar e cooperar com quem está lá. Por isso, nós não somente cooperamos orando pelos missionários, que a nossa igreja está comprometida particularmente e especificamente, mas nós também enviamos dinheiro. Quando alguém adoece, nós damos uma ajuda. Quando eles vêm ao Brasil, nós os trazemos à nossa igreja, almoçamos com eles, jantamos com eles, damos presentes para eles, essas coisas todas. Porque o nosso compromisso é com todo mundo. Quando nós somos dizimistas e ofertantes, parte desse dinheiro que nós ofertamos, ele é utilizado para sustentar e abrir novos campos de trabalho. Nós sustentamos o trabalho onde nós estamos, os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos ministérios, e cooperamos com o sustento de outros obreiros e outros ministérios em outros locais. Quando a nossa igreja envia 10% da sua arrecadação para o Supremo Concílio, mais da metade desse envio é aplicado na obra missionária, na agência missionária, na PMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, na Junta de Missões Nacionais, a JMN, no programa que a IPB tem na televisão, que é o reverendo Hernandes que o faz, na formação dos seminaristas. Eu sou professor de seminário, parte do meu salário é pago pela IPB, e o dinheiro da IPB, ele sai também do dízimo que a nossa igreja envia para o Supremo Concílio. Dessa forma, nós participamos. Algumas pessoas falam assim: você tem 3 formas de participar da obra missionária. Você pode ir, você pode orar e você pode contribuir. Se você não pode ir, você pode orar e você pode contribuir. Se você não pode contribuir, você pode ir, você pode orar. Esse é um raciocínio equivocado. Deus não nos envia para fazer ou uma coisa ou outra coisa. Deus nos envia para fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Nós devemos ir, nós devemos orar e nós devemos contribuir. Se eu não posso ir à China, mas eu posso ir no supermercado da esquina, eu posso ir na casa do meu irmão, eu posso ir na casa do meu melhor amigo, eu posso ir ali debaixo da ponte da Avenida Anhanguera com a BR-153 e falar de Jesus. Várias igrejas fazem isso. Umas fazem num lugar, outras fazem em outro lugar. Algumas ficam até fazendo no mesmo lugar, competindo umas com as outras, o que não é muito adequado. Mas o fato é que Deus nos enviou para pregar o evangelho às pessoas. Ah, pastor, mas aquela igreja já faz isso, então nós não vamos fazer. Não, nós devemos fazer também. Pode ser que Deus queira que aquela pessoa para quem eles pregaram hoje e não recebeu Jesus, eles ouçam de nós e recebam Jesus através de nós. Nós não estamos competindo com as outras igrejas, nós estamos cooperando umas com as outras e nós temos que ter consciência disso para não ficarmos aí brigando uns com os outros quando irmãos ficam brigando com irmãos. Nós devemos ir, nós devemos orar, ore por missões, procure o presbítero Silvano e peça para que ele te dê o nome de um missionário daquela lista dos missionários que a nossa igreja tem, para que você e sua família interceda por eles. Aprenda a fazer discípulos. É algo que você precisa aprender a fazer. Você, daqui uns dias, fará a sua pública profissão de fé e se tornará membro comungante da igreja. Isso te dá direitos e deveres. Você terá direito a ser nomeado para funções, eleito para funções, diácono, presbítero, outra questão dentro da igreja, mas você também tem deveres, você deve honrar o testemunho da igreja, e o testemunho da igreja é falar de Jesus, é proclamar o evangelho. E se Deus nos enviou para fazermos discípulos, cada um de nós, eu, você, o outro, os nossos irmãos da classe, cada um precisa aprender a fazer discípulo. E é por isso que temos escola dominical. A escola dominical é um centro de treinamento bíblico para que as pessoas aprendam o que dizer, como falar,
como responder perguntas fáceis, difíceis. A Bíblia diz que nós devemos santificar a Cristo em nossos corações, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, estando sempre prontos para responder todo aquilo que perguntarem a respeito da nossa fé. Por que Hélio de Oliveira Silva se tornou pastor? Eu me tornei pastor porque quando Deus me converteu, a minha família, meus irmãos ficavam o tempo todo em cima de mim, me questionando para que eu voltasse para a minha antiga fé. E eu então tive que aprender como responder às acusações, às insinuações, às perguntas honestas e sinceras, às perguntas maliciosas que me eram feitas o tempo todo. E para aprender a responder aquelas perguntas, Deus me levou a ler e a estudar, e aí eu peguei gosto pela coisa. Não é simplesmente uma questão de eu achar que é e devo ser, não. Deus foi moldando e me conduzindo para essa característica em função de várias coisas que eu tive que enfrentar no início da minha fé, de oposição, de questionamentos que meus irmãos, meus parentes faziam. Que eu sei que os seus também fazem. E a única forma de você saber lidar com isso é aprofundando o seu aprendizado na palavra, para dar respostas sinceras, respostas sábias, respostas adequadas e bíblicas àqueles que questionam a sua fé. E aí nós já passamos por tudo aqui que o texto fala, nós precisamos aprender para poder ensinar. Como que isso acontece? Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Como que eu posso discipular as outras pessoas? Para que eu possa discipular as outras pessoas, a palavra precisa habitar o meu coração. Como que eu faço a palavra de Deus habitar no meu coração? Lendo, estudando, aprendendo. Quando Deus chamou Josué, Deus deu para Josué 3 conselhos. Aliás, ele deu 2 conselhos e uma promessa. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho. O que Josué tinha que fazer para que ele fosse um líder eficaz? Ele não podia deixar de falar da lei, da palavra de Deus. Não cesses. Nunca pare de falar da palavra de Deus. Nunca pare de falar de Jesus. Medita nela dia e noite. Separe tempo, gaste tempo para ler e aprender. Meditar, pensar, revisar na sua cabeça o que você leu. Memorizar a palavra. Nós vivemos numa época em que se gasta muito pouco tempo nas igrejas memorizando versículos. E eu tenho que confessar aqui para vocês, quantas vezes algumas pessoas, depois que o culto acaba, chegam para mim e falam: que texto longo que o senhor escolheu para ler para nós hoje na liturgia. As pessoas que aceitam, admitem ler 1, 2, 3 versículos, mas ler no culto 25 versículos, toma muito tempo, pastor. Aí o culto fica longo. Nós manifestamos publicamente a nossa má vontade a respeito da leitura das Escrituras no culto e até mesmo em casa. Por isso que nós lemos tão pouco a Bíblia. Não, medite nela. Eu vou procurar na internet e vou postar no nosso grupo e também no informativo da nossa igreja
uma palavra de Spurgeon sobre como ele entendia o que significa meditar na palavra. Assim que eu achar novamente na internet, eu posto aí. É pequeno, não vai nem 15 minutos. Mas é 15 minutos explicando só o que significa meditar na palavra. Olha só que coisa interessante. E aí, ele diz: habite ricamente, você precisa conhecer a palavra ricamente. Paulo fala isso em outro lugar, com outra linguagem. Ele diz que nós temos que aprender a manejar a palavra. E manejar ali é uma palavra militar de alguém que sabia mexer com a espada. Ter habilidade com a espada. Ter habilidade com a palavra. Saber as divisões, os significados, os temas, os resumos, para que você não seja pego de surpresa quando perguntarem a respeito da sua fé. Isso leva tempo. Vocês que são adolescentes têm bastante tempo. Eu já li a Bíblia toda 28 vezes. 14 delas eu li antes de chegar aos 20 anos de idade. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Você já leu uma vez? Faça o compromisso com Deus de ler a Bíblia este ano inteira. Ano que vem, inteira. No outro ano, inteira. Se você ler 3 capítulos todos os dias e 4 capítulos aos domingos, você lerá a Bíblia inteira em 365 dias. Comece. Você verá que o Espírito Santo te fará lembrar as coisas que você leu. Agora, se você não lê, como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar? Ele pode colocar na sua cabeça, mas ele não faz, porque ele quer ver se você realmente é um discípulo que quer aprender. Vamos concluir? Mateus 9:38. O Senhor Jesus diz que nós devemos orar por mais trabalhadores na sua seara. Olha só, eu escrevi na apostila Seara do jeito errado. Eu escrevi com C, ficou quase Ceará, né? Tem gente que diz que nós temos que orar para Deus mandar mais pessoas para o Ceará. Não, é Seara, com S, tá? A sua seara. Na missão, seu compromisso é tríplice: orar, contribuir financeiramente e envolver-se na evangelização como e quando você puder fazê-lo. Falando de Jesus e da sua salvação às pessoas. Existem muitos cristãos inativos que causam vergonha ao nome de Cristo em sua igreja. Não seja um deles. Não aprenda aquela maldade que as pessoas fazem a respeito da diferença entre o novo convertido e o crente maduro. O novo convertido, ele vem para a igreja cheio do amor de Jesus, o chamado primeiro amor. Quer estar presente em tudo, quer ler a Bíblia o mais rápido possível, quer aprender a orar, quer aprender a evangelizar, quer fazer tudo para Deus. Mas aí ele começa a olhar para o lado e ver que aquelas pessoas mais maduras na fé não estão fazendo mais isso. E ele diz, porque a Bíblia fala, que você deve procurar ser maduro na fé. Então, em vez de a gente ver o que a Bíblia fala sobre o que é ser maduro na fé, nós começamos a olhar para aqueles que são velhos de igreja. Ser velho de igreja não quer dizer ser maduro na fé, embora muita gente que está há muito tempo na igreja é bastante madura na fé e tem bom testemunho, nós precisamos aprender com esses irmãos, eles são modelos para nós. Agora, nós temos muitas pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas são completamente inativos. E alguns de nós tomam estes por modelo. Não, eles não são modelo. Hebreus 5 diz que, com o passar do tempo, a sua fé tem que aprofundar e crescer. Ela não pode ficar estagnada. Então, tome uma decisão hoje. A decisão de crescer na sua fé cada dia e se tornar um discípulo verdadeiro e eficaz de Jesus. Deixa eu fazer 3 aplicações. Primeira, como podemos participar efetivamente da missão da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Nova? Primeiro, orando pelos missionários e pela obra de Deus. Na igreja tem cartazes, tem boletim, tem informações, tem culto para a oferta missionária, em que nós oramos pelos missionários, nós recebemos visita dos missionários, o Departamento de Missões disponibiliza para você os nomes e os contatos dos missionários para você orar e entrar em contato com eles.
Então, ore pelos missionários, procure saber quais são os missionários com os quais a nossa igreja está particularmente envolvida para se comprometer com um deles em oração. E todos. Segundo, indo e pregando o evangelho a todas as pessoas do nosso alcance, do seu alcance. Você é missionário na escola, você é missionário na faculdade, você é missionário no lar, na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas do seu relacionamento. Fale de Jesus. Procure criar oportunidades para falar de Jesus para aqueles que estão próximos a você e para aqueles aos quais você serve na escola, no trabalho, na sua vida cotidiana. Fale de Jesus sempre. Fale de como ele mudou a sua vida e como ele tem mudado a sua vida. Fale o quanto é importante orar e perceber que ele ouve as suas orações. E por último, contribua. Contribua financeiramente, através da entrega fiel do seu dízimo e de uma oferta voluntária que você decidir fazer. Muitas pessoas falam por aí, na internet está cheia de mensagens contra o dízimo, dizendo que o dízimo é do Antigo Testamento. Nós, calvinistas, não cremos assim. Nós cremos que na Bíblia a aliança do Antigo Testamento ela continua no Novo Testamento com algumas alterações. Nós chamamos isso de continuidade e descontinuidade. Nós não cremos que os mandamentos a respeito de contribuição e as instruções a respeito do dízimo no Antigo Testamento, elas caíram todas por terra. Não cremos nisso. Nós cremos que houveram modificações, nós cremos que houveram expansões, mas nós cremos que o Antigo Testamento ele continua sendo válido como guia para a nossa santificação. Então, quando você dizima, quando você oferta, você também está se santificando na obra de Deus. Nós fazemos na IPB uma diferenciação entre o dízimo e a oferta voluntária. O dízimo é 10% da nossa renda. Algumas pessoas chegam para mim e falam, pastor, esse mês eu não tenho como entregar meu dízimo, eu não vendi nada. A Bíblia diz que você dá dízimo da sua renda, não daquilo que você não tem, daquilo que você não produziu. E ninguém que fica sem trabalho deve ter vergonha de não estar contribuindo temporariamente. Quando você encontrar trabalho, e nós o cremos que Deus apresentará um trabalho para você, seja fiel a Deus, dizimando para que a sua obra continue. E seja voluntário, dê ofertas voluntárias. A palavra de Deus diz que a oferta voluntária sempre é motivada pela gratidão. Se eu nunca dou oferta, será que eu nunca sou grato? Não, dê ofertas por gratidão. Eu dou ofertas por gratidão. Eu vou contar só um modelo. Uma vez, quando minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, a aliança dela estava causando alergia no dedo, então ela tirou de um dedo e colocou num outro mais fino por causa da alergia que o ouro da aliança estava fazendo no seu dedo. E ela foi aguar o terreno, porque tinha muita poeira lá na cidade onde nós morávamos, e ela perdeu a aliança. Então ela perdeu a aliança e ela ficou muito triste porque era a nossa aliança. Ela estava sem aliança o tempo todo e isso estava pesando no coração dela. Essa aliança ficou uma semana perdida lá no quintal e ela falava constantemente na aliança que ela tinha perdido e mostrando a sua tristeza. A gente estava recém-casados na época, tinha nem 2 meses de casamento e aquilo pesou no meu coração. Eu procurei muitas vezes, não achei. Então eu falei para ela que ia mandar fazer outra, eu vi que ela tinha ficado triste. Aí um dia de manhã eu sentei na área de serviço, tinha uma área, eu morava numa casa que tinha um quintal muito grande, então eu fiz um voto. Falei para Deus, Senhor, se eu achar essa aliança, eu vou dar o valor dela em oferta para a igreja. A igreja na época não tinha um fogão e eu então falei que ia dar o dinheiro do valor da aliança que eu iria mandar fazer outra, para que a igreja pudesse comprar um fogão. Eu acabei de orar, eu estava sentado no alpendre, quando eu abri os olhos, a uns 15 metros de distância de mim, eu vi um brilho dourado no chão, exatamente no momento que eu fiz a minha oração. E eu olhei aquele brilho dourado e falei, uai, será? E eu tinha procurado ela
durante uma semana inteira. E eu fui lá e mexi no chão e era a aliança. Eu fiz uma oração e Deus me respondeu no mesmo instante. Então, eu fui num ourives, perguntei quanto que aquela aliança valia. Ele diz, ela custa tanto. E quando eu fui apressar o preço do fogão na loja, o valor ele tinha um valor que eu não me lembro mais qual é, e o valor da aliança era exatamente o valor da entrada. A pessoa vendia o fogão para nós em 3 pagamentos. Eu tinha que dar uma entrada e mais 2 pagamentos. Então, eu dei a entrada e a igreja, da tesouraria da igreja, fez os outros 2 pagamentos. Aquilo foi uma oferta de gratidão. Não seria a mesma coisa mandar fazer outra aliança. E Deus graciosamente nos permitiu achar e nós demos aquela oferta. Na Bíblia tem a história dos capitães de Israel que um dia foram para o campo de batalha e quando eles voltaram da guerra e Israel tinha vencido a guerra, eles contaram o povo e descobriram que naquele dia nenhum soldado morreu no campo de batalha. Então eles chegaram para Josué e falaram: nós, capitães, vamos dar uma oferta, cada um de uma tribo de Israel, das 12 tribos de Israel. Eles fizeram uma oferta de gratidão, porque naquele dia ninguém morreu no campo de batalha. Então não se esqueça também de, por gratidão, ofertar ao Senhor. Ele se agrada disso e ele nos abençoa quando nós somos voluntários. Contribua para a obra missionária. Deus vai te abençoar. Seja um discípulo ativo, seja um discípulo participativo, seja uma discípula ativa e participativa. E Deus abençoará a sua vida espiritual. Vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe e eu peço que o Senhor venha nos guardar cada dia. Desperta a nossa igreja para a obra missionária, a plantação de novas igrejas, a contribuição para a plantação de novas igrejas e também para a participação nossa no trabalho missionário mundial. Desperta-nos e usa-nos conforme o Senhor deseja. Desperta os alunos dessa classe. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu estou vendo aqui vários nomes de irmãos no chat. Obrigado por você ter escrito. Aqui nós temos o Ricardo, a Stephanie, a Cirlei, o nosso presbítero Odracir. Tem algumas mensagens aqui, comentários, né? Eles vão ficar gravados aqui no vídeo quando for assistido novamente. Deus abençoe cada um. A nossa irmã Ana Reis também está aqui com a gente. Ela diz que ler a Bíblia é um prazer e ela ama fazer. Todo crente ama a palavra de Deus e nós precisamos aprender também. O Ricardo comenta aqui a respeito de responder perguntas a pessoas que o questionaram no início da sua fé, e isso fez estudar mais as Escrituras. A nossa irmã Cilei comenta o quanto que é importante e interessante o modo como o Espírito Santo revela a verdade de Cristo por meio do estudo da palavra de Deus. E isso é uma bênção, é a mais pura verdade. Deus abençoe a todos. Tenha um domingo de paz na sua presença. Nós vamos ter eu tenho que fazer alguns comunicados à igreja. Hoje nós teremos o culto transmitido lá da área do templo e nós estamos nos preparando para, de acordo com o decreto do governo, voltar a ter reuniões. E isso será explicado para a igreja a partir de amanhã. Deus abençoe a todos.